Depois do comentário relâmpago sobre a absorção, que na verdade já tinha falado sobre isso na aula de raiz, a gente entra num terceiro aspecto da fisiologia da planta, que é a condução de seiva, começando com a condução de seiva bruta, né? Não vou dizer que planta tenha sistema circulatório, por mais que ela tenha vasos, né, xilema e floema, um líquido circulante, seivas, você não tem uma bomba propulsora, nada semelhante a um coração, para fazer os líquidos circularem. Daí o nome circulação é adequado para os animais, com sistema circulatório. Nas plantas, em condução ou simplesmente em transporte. Seiva bruta, né? Basicamente, água e sais minerais. Gente, isso aqui vai ser transportado ao nível do xilema, também conhecido com o nome de lenho ou ainda vasos lenhosos. E água e sais minerais estão lá na raiz, né? Então isso aqui vai da raiz. Se, gente, é da raiz para as folhas, de baixo para cima é ascendente. Gente, o problema de ser ascendente é que para subir, vai subir contra a gravidade. E para alguma coisa ser transportada contra a gravidade, tem que ter alguém puxando ou alguém empurrando. Existem lá 3 mecanismos de condução de seiva bruta. 3, moçada, mecanismos de condução de seiva bruta. Sendo que a gente fala lá nesses mecanismos, às vezes eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo na mesma planta. Mas em algumas plantas, alguns desses mecanismos não são significativos. Gente, o mecanismo número 1, capilaridade. Capilaridade, gente, é a subida espontânea de água por tubos muito finos. Subida espontânea de água através de tubos muito finos. Quando eu falo em tubos muito finos, tubos da espessura de um fio de cabelo, desses tubos muito finos, a capilares, nesse caso, finos como um fio de cabelo. Por que a água sobe espontaneamente? Por tubos muito finos. Já é um fenômeno físico-químico, lá vou eu tentar explicar para vocês. Era uma vez um recipiente com água, era uma vez um tubo fininho desses, né? Um tubo capilar, o xilema, ele vai ser desse jeito, bastante estreito, bastante fino. Eu lembro, gente, que as moléculas de água estão aqui se movimentando, das aulas de física, química, sei lá, que porra de matéria é essa? Aquele movimento caótico, desordenado, aleatório, inerente à matéria. Aquele movimento que aumenta quando a temperatura aumenta, que diminui quando a temperatura diminui e que só para quando você está lá na temperatura do zero absoluto. Como as moléculas de água estão o tempo inteiro se mexendo aleatoriamente, de vez em quando, uma molécula de água se joga pelo tubo e gruda na parede do tubo. E aí, moçada, será que alguém lembra para mim qual é o nome daquela propriedade da água pela qual a água se liga a uma molécula diferente da água? Quando a água se liga em outra água, chama de coesão. Quando a água se liga a uma molécula diferente da água, se chama de adesão. Então a água adere à parede do tubo. Entretanto, as moléculas estão aqui se mexendo e daqui a pouco uma segunda molécula de água bate na primeira. Sinuca. A segunda bate na primeira, a primeira sobe, a segunda fica no lugar. Já, uma terceira bate na segunda, que bate na primeira, que sobe. E a quarta bate na terceira, que bate na segunda, que bate na primeira, que sobe. E a quinta bate na quarta, que bate na terceira, que bate na segunda, que bate na primeira, que sobe. E o resultado, olha a água subindo espontaneamente. Olha a subida espontânea de água devido ao movimento cinético natural das moléculas de água. Devido, gente, ao movimento natural, ao movimento cinético natural das moléculas de água, simplesmente essas moléculas de água vão subindo pelo tubo e vão aderindo à parede do tubo. Adesão. A água atrai uma molécula diferente da água, vai aderindo à parede do tubo. Pronto, gente. Simplesmente é desse jeito que funciona a bendita lá da capilaridade. Ah, mas só tem um detalhe, né? Imagina que continua a brincadeira, né?
Uma molécula bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, que sobe. Uma bate na outra, que bate na outra, que bate na outra. E, gente, vai subindo. Então, as moléculas de água subindo aqui pelo tubo. Entretanto, gente, chega uma hora que a coluna de água dentro do tubo está muito grande. Isso quer dizer que ela está muito pesada. Imagine que nessa hora você tem que a molécula de água bate na coluna, mas a coluna está tão pesada que ela não consegue fazer a coluna subir mais ainda. Né? De maneira semelhante a você lá na academia de musculação, que chegou a hora que você levanta um peso para cima, tá? 1 milhão de quilos. Chegou a hora, moçada, que você não aguenta mais. Você não consegue mais levantar além daquele 1 milhão de quilos. Pronto. De maneira semelhante, a água só tem força para poder empurrar a coluna de água até mais ou menos meio metro de altura. Passou de meio metro de altura, a coluna de água está tão pesada que eu não consigo levantar mais do que isso. É o recorde de peso que eu vou conseguir aguentar em relação a levantar água, né? É meio metro de água dentro lá da coluna, né? Mais do que isso, a gente não consegue fazer a água subir. Quando tinha menos do que 50 centímetros, as moléculas de água batem aqui embaixo, sobe. Molécula de água bate aqui embaixo, sobe. Bate aqui embaixo, sobe. Meio metro, está pesado demais. Ou seja, o grande problema lá da capilaridade é que só funciona até 50 centímetros, até meio metro de altura, porque nesse caso, com mais do que 50 centímetros, com mais do que meio metro, o que acontece é a coluna de água está muito pesada. No que a coluna de água está lá muito pesada, o resultado é que ela não consegue subir mais. Você não consegue empurrar mais ainda ela para cima. Isso quer dizer que já que você não consegue empurrar ainda mais a coluna de água, já que não é possível empurrar a coluna de água ainda mais, 50 centímetros é o máximo. Isso quer dizer que isso acontece em plantas pequenas. Ou plantas jovens, ou plantas adultas, mas, gente, no máximo de 50 centímetros. O que quer dizer que numa sequoia de 120 metros de altura, definitivamente capilaridade não vai influenciar, né? Somente em plantas pequenas. Segundo mecanismo, gente, relacionado com o transporte de seiva bruta, com a condução de seiva bruta, chama pressão positiva ou ainda impulso da raiz. Na verdade, gente, a pressão positiva, o impulso da raiz, ele foi descrito na aula de raiz, quando a gente falou sobre a absorção de água e sais minerais. É o mesmo mecanismo que justifica a absorção de água e sais minerais. Lá vou eu repetir de novo. A endoderme da raiz bombeia sais para o xilema, sendo, moçada, que o xilema, então, fica hipertônico. No que o xilema fica hipertônico, ele, então, atrai água por osmose. Pô, Landim, tu já tinha falado isso 2 vezes. Eu sei. Então, estou falando a terceira, por causa de um detalhe. Já que você tem que entra água por osmose, a água que entra por osmose, a pressão da entrada de água por osmose, faz, moçada, a seiva bruta subir. Ou seja, nesse caso, o que vai acontecer nessa situação é que a pressão de entrada de água por osmose, a pressão da entrada de água por osmose, empurra a seiva bruta para cima. Alguém reclama, Landim, eu ainda não consegui visualizar isso. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu consigo explicar de outra maneira para vocês. Era uma vez a plantinha, nós temos o solo, nós temos o ar, nós temos o xilema aqui na parada. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha plantinha, a gente poder aumentar um bocadão aqui o nosso xilema. Pronto, tá aqui o xilema maior. Estava comentando que tem aquele tecido endoderme, que é endoderme bombeia sais para o xilema, e o xilema está cheio de sal. Uma vez que o xilema está cheio de sal, o xilema está hipertônico. E uma vez que o xilema está hipertônico, o xilema então atrai água por osmose,
a água vai sendo absorvida. Só que, gente, devido à pressão osmótica, à medida que a água entra aqui embaixo, ela empurra a seiva bruta para cima. À medida que a água entra aqui embaixo, ela empurra a seiva bruta para cima. À medida que a água entra por osmose na absorção, a pressão da entrada de água no xilema empurra a seiva bruta para cima, pressão positiva ou impulso da raiz. Na pressão positiva, impulso da raiz, pressão de entrada de água por osmose empurra a seiva lá no xilema, de maneira, moçada, que a seiva bruta, então ela vai subir. Muito legal, entretanto, esse processo somente acontece em algumas espécies de plantas. Ou seja, não é qualquer espécie de planta que tem lá uma pressão positiva suficientemente forte para fazer a seiva bruta subir. Eu estava comentando que o problema da capilaridade só funciona até meio metro, então só em plantas pequenas. E a pressão positiva ao impulso da raiz, o problema é que só tem em algumas espécies de plantas, não são todas. Então eu vou precisar de um terceiro mecanismo para poder explicar como é que funciona a subida de seiva bruta. Gente, esse terceiro mecanismo, ele é o mais importante. De longe, ele é o mais importante. Ele acontece em todas as plantas, não me interessa o tamanho, não me interessa a espécie da planta. Esse terceiro mecanismo chama lá, moçada, de tensão, coesão de Dickson. O nome lá do doidinho que vai descrever essa situação. Gente, na tensão, coesão de Dickson, lá vamos nós desenhando a arvorezinha idiota de novo. Tá aqui uma folhinha da minha plantinha idiota e tá lá o xilema na minha plantinha idiota. Lembrando que assim como todos os vasos sanguíneos em você estão interconectados, todos os vasos condutores de seiva na planta, eles estão lá interconectados, da raiz até, por exemplo, a folha. Sendo pessoas que lá na folha existe uma atividade que é a atividade de transpiração. Eu lembro que transpiração é a perda de água na forma de vapor. E, gente, toda vez que você tem evaporação de água no processo de transpiração, a saída de vapor de água puxa outra molécula de água no xilema. Gente, semelhante ao que acontece quando você bebe alguma coisa de canudinho, que quando você bebe alguma coisa de canudinho, sua boca faz uma pressão negativa, e essa pressão negativa suga o líquido pelo canudinho. Nesse caso, a água que sai na forma de vapor na transpiração gera uma pressão negativa que puxa uma segunda molécula de água. Eu lembro para vocês das aulas de física, mas das aulas, moçada, de física, que tensão pode ser descrita como uma força que puxa, né? Então, nesse caso, a saída de água por transpiração puxa outra molécula de água, a saída de água por transpiração puxa uma outra molécula de água, e, gente, uma força que puxa será chamada, então, de tensão. Tensão. Entretanto, cada molécula de água se liga a outra devido à ponte de hidrogênio. Essa segunda aqui está ligada numa terceira, que está ligada numa quarta, que está ligada numa quinta, que está ligada numa sexta, numa sétima, ou seja, é uma ligada na outra, ligada na outra. Nesse caso, quem liga a gente lá as moléculas de água, exatamente pontes de hidrogênio. Tudo bem? Você quer ser mais elegante? Ligações de hidrogênio. Mas, moçada, o que acontece é que devido a essa ponte de hidrogênio, uma molécula de água puxa outra, né? Aliás, uma molécula de água puxa outra, o nome disso é coesão. E o resultado? Quando a primeira molécula de água sai na transpiração, puxa outra molécula de água, tensão. No que puxa a segunda puxa a terceira, que puxa a quarta, que puxa a quinta, que puxa a sexta, e toda a coluna de água é puxada pelo xilema, desde, moçada, até o solo, inclusive desde as moléculas de água que estão fora da planta, contribuindo para o mecanismo de absorção.
Isso quer dizer que quanto maior a taxa de evaporação de água, de transpiração de água na planta, maior a tensão. E devido ao mecanismo de tensão-coesão, essa água puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e todas puxam desde lá de baixo, puxando inclusive as que estão fora da planta, contribuindo para a absorção de água na planta. Tanto é que eu estava comentando que tem dois mecanismos de absorção de água, né? Você tem o lance lá da absorção pela bomba de sais, da endodérmia, aquele esquema, e tem a absorção relacionada com a transpiração. O nome é tensão, coesão de Dickson. Tensão, exatamente a transpiração. Coesão, exatamente devido à ação das pontes de hidrogênio, aqui nesse caso, né? Quando você, moçada, analisa a tensão, coesão de Dickson, isso aí, gente, vai acontecer em todas as plantas, não me interessa o tamanho, não me interessa a espécie, em todas as plantas, de todos os tamanhos, de todas as espécies. Por isso que esse aí é o mecanismo mais importante. É o mecanismo que é o mais importante dos três que eu descrevi. Os outros dois, então, eles não vão aparecer com tanta frequência. Esse aí é o mecanismo mais importante.